Boa tarde a todos os ouvintes aqui. Estamos aqui com o professor Roberto Rodrigues e também com um convidado muito especial, Luiz Alberto, diretor da Luft Agro, 54 anos de experiência no mercado, trabalhou 29 anos na indústria de fertilizantes e defensivos e depois na área de logística mais 25 anos. Foi presidente da BMRA 2 vezes e presidente do conselho também da CropLife. Seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de começar o nosso programa hoje com algo muito especial. Hoje é aniversário do nosso querido professor Roberto Rodrigues, e eu trouxe aqui uma pequena homenagem, né, para essa pessoa que fez tanto pelo agro brasileiro, tanto pelo país. O duro é fazer uma homenagem curta, né? Mas eu já falei com ele um pouquinho sobre isso, queria trazer aqui para vocês. Então, como uma boa leitora do seu livro e conhecedora um pouco da sua trajetória, eu gostaria de destacar o importante ser humano que você é para o setor do agropecuário. É uma vida devota ao agro brasileiro, enxergou mais do que qualquer um onde estava o potencial do Brasil. Tem um papel essencial na modernização da agricultura, modernização do crédito rural, na estrutura de financiamento da produção rural do Brasil, na liberação de novas tecnologias como a transgenia. Sempre apoiou a pesquisa, inclusive a manutenção de instituições de pesquisa como a Embrapa. Valoriza a ciência. O grande Papa brasileiro do desenvolvimento exponencial dos sistemas de cooperativismo de produção e de crédito. O grande responsável pela integração entre as cadeias de produção, ajudou a criar a cadeia agribusiness, de fora e de dentro da porteira. Defendeu importantes garantias de instrumentos de exportação. Consolidou o Brasil como um grande produtor e exportador de alimentos. Nos ensina que, com base na negociação e no diálogo e com muita estratégia, move estruturas em favor da produtividade, sem deixar de lado a responsabilidade social, econômica e ambiental. Trouxe o conceito que o agro é paz. Com fome não temos paz, e com isso trouxe a importância do Brasil na segurança alimentar. Valoriza a educação desde cedo. Enquanto estudante, integrou o movimento estudantil, trabalhou na cooperativa de material escolar, presidiu a comissão de ensino, foi diretor do centro acadêmico e representante dos estudantes na Sociedade Paulista de Agronomia. Agora, participa também da Associação de Ouro no Material Escolar, do qual tenho a honra de tê-lo como conselheiro e mestre nessa luta. Aprendo a cada dia mais. As suas histórias ensinam e motivam, entusiasmam todos aqueles que têm a oportunidade de estar perto. No livro, cita que não veio ao mundo para ser um espectador do seu tempo, propõe um futuro diferente e convence as pessoas a trabalhar para viabilizar cada processo. Isso que faz conosco aqui diariamente. Vemos isso cada dia trabalhando ao seu lado. Nos ensina como articular e unir pessoas, estimulando a troca de ideias e inovações, com pouco discurso e muita ação. Nos ensina quando silenciar e o valor da palavra exata e ponderada. Nos ensina como o interesse coletivo está acima dos individuais. É um grande líder que, da maneira mais humilde que podemos conhecer, conecta grandes pessoas em prol do bem comum, do desenvolvimento e do crescimento do país. Como na agricultura criou o slogan "Ao agro é paz", na educação trouxe a importância dessa para o desenvolvimento do país e a considera como uma pauta da família brasileira. Tenho um coração cheio de gratidão por tê-lo como mentor nessa difícil missão e poder conviver e aprender com o grande líder que não mede esforços para ensinar e conduzir os melhores caminhos. Sem esse mentor, não estaríamos à frente de tantas associações e tantos trabalhos lindos pelo Brasil. Muito obrigada pelo que fez pelo agro brasileiro, o que faz pelo agro brasileiro e pela educação brasileira, e o que faz por nós. Parabéns. Letícia, se eu soubesse que você ia fazer sacanagem comigo, eu não teria pedido para você coordenar o programa e começar o programa. Mas você, pela segunda vez, me emocionou hoje. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu só tenho 2 comentários a fazer. O primeiro é que ninguém faz nada sozinho. Então, se eu fiz alguma coisa de verdade, o que eu fiz foi com gente boa como você, com gente técnica, decidida a fazer as coisas acontecerem e trabalhar pelo Brasil de maneira desprendida. Bom, nada que eu fiz teria sido feito sem gente ao meu lado muito boa, melhor do que eu. E essa é a melhor qualidade que eu tenho. Trabalho com gente melhor do que eu. E a segunda coisa
Você falou em líder. Eu não sou líder, viu, Letícia? Nunca fui líder. Eu estou nesse negócio há mais de 60 anos, trabalhando com agricultura. Nunca fui líder. Eu me considero um bom porta-voz, um representante razoável, mas líder não. Líder é quem comanda massas, quem conduz. Eu nunca conduzi nada, eu sou apenas um porta-voz. Mas muito obrigado pela sua gentileza e estou muito contente de poder participar de mais esse projeto comandado por você, que é o De Olho no Material Escolar. Vamos em frente. Obrigada, professor Roberto, mas na verdade eu trouxe aí na homenagem a palavra humildade, né? Um grande líder, sim, que comanda tudo isso, e por isso tem esse currículo que eu li aqui, eu acho que uma pequena partinha dele da colaboração para o agro brasileiro. Então, muito obrigada. Mas é um prazer tê-lo aqui, Luiz Alberto, para falar um pouquinho sobre a parte de logística, né? E uma preocupação que a gente tem é o atraso na compra dos insumos, com no atraso na comercialização dos insumos, né? Nós temos aí boa parte do plantio de soja, da safra, do milho de verão, que ainda estão com as compras atrasadas, e eu gostaria de saber se a gente já tem esse produto no país ou se a gente está dependendo de boa parte ainda de importação, se vai ter produto para todo mundo, como é que está esse pouco tempo aí de comprar e entregar. Letícia, na realidade, o problema mais sério de logística na área de insumos é o fertilizante de solo, né, o NPK. Mas a venda de NPK até julho, em termos de volume, porque eles medem o volume, né, está igual praticamente o ano passado, ou seja, na realidade, o agricultor sabe que o fertilizante de solo ele não pode deixar muito para a última hora, porque os volumes são muito altos, e aí fica complicado a logística de entrega do fertilizante. No caso de defensivos, está atrasado, a situação realmente de impacto dos preços de soja e milho no mercado foram grandes, né? O agricultor, até certo ponto, foi surpreendido pela queda dos preços. Ele ficou esperando um pouco para ver se os preços reagiam de acordo com a situação da safra americana, para ver se melhoraria o poder de troca dele, mas, infelizmente, a safra americana vai indo muito bem e não vai ter impacto em preços de soja e milho esse ano ainda. Então, o agricultor agora vai ter que comprar, de fato, a parte de defensivos e o mercado está abastecido, as indústrias têm produto, mas a logística em pouquíssimo espaço de tempo, que eu acho que vai ser de setembro para frente, vai ser uma logística bem complexa, né? Porque no caso do defensivo, o agricultor e os canais de distribuição têm evitado ficar com muito estoque por causa do medo de roubo. Então, o agricultor, principalmente, né, ele não quer ficar com um defensivo na propriedade por causa de problema de roubo, insegurança. Então, é uma logística que vai ficar muito concentrada em pouco espaço de tempo. Não por falta de produto, mas porque realmente vai ser uma coisa que vai acabar acontecendo praticamente em 4 meses, daqui até o fim do ano. Muito obrigada, professor Roberto. Esse tema que o Luiz coloca, a gente tinha logo quando houve o atraso do plano de safra, da informação, embora o plano de safra não tenha hoje o papel que tinha no passado, que era de definir volume de crédito de maneira consistente. Tá? Hoje hoje o volume de crédito do governo, mesmo dos bancos privados, é uma parcela menor de todo o financiamento da agricultura. Hoje os títulos do agronegócio, o LCA, o CDCA, o CRA, etc., têm um papel ainda mais relevante. Mas é muito importante essa colocação feita pelo Luiz. Agora, eu acho que há um tema adicional que complicou nesses dias, viu, Letícia, viu, Luiz? Que é o tema da geada, né? Nós tivemos geada de ontem para hoje, de anteontem para ontem, e tem anúncio de mais geada ainda de hoje para amanhã em várias regiões do país, sobretudo aqui no sudeste e no sul do país. E isso vai significar mais demanda por insumos agrícolas para fazer correções que surgirão obrigatoriamente em áreas que foram prejudicadas, sobretudo culturas violentas, como cana-de-açúcar ou fruticultura. Então, veio uma demanda adicional
por insumos, o que nos leva a uma preocupação quanto a custo de produção. E outra coisa, Luiz, um tema que está cada vez mais complicado para nós no Brasil é o seguro rural, né? Como o Sim, seguro faz falta, né? Num momento como faz. esse de geada ou de seca que vivemos até agora, seca terrível esse ano até agora, fora o desastre inominável sofrido pelo Rio Grande do Sul, com aquela inundação trágica, tenebrosa, que lavou terra, lavou solo, horizonte lá. Então, como o seguro rural fica cada vez mais necessário e mais importante, né, Luiz? O que você acha disso? Não, eu acho. Bom, primeiro, voltando um pouquinho à primeira parte do seu comentário, na realidade, hoje a agricultura depende cada vez menos do crédito rural subsidiado. As outras fontes de financiamento, que são Fiagro, e, enfim, que estão crescendo cada vez mais, são aquelas que estão proporcionando ao agricultor comprar produtos. Tem uma parte da venda que a própria indústria financia com prazo safra, né? Então, tem todas as alternativas que não são aquelas que são cobertas pelo crédito subsidiado. Em relação ao seguro, com certeza, eu acho que nós temos dois calcanhares de Aquiles hoje na nossa agricultura: o seguro e a armazenagem. Quer dizer, hoje a produção cresceu muito mais do que a capacidade de armazenagem na ponta e o agricultor, então, ele fica muito exposto a ter que vender o produto porque ele não tem condição de armazenar, quer dizer, ele não consegue vender parcelado, né, vender no momento melhor de preço, porque ele não tem condição de armazenar e ele tem que entregar esse produto. Agora, o seguro é uma coisa importantíssima, né? Nos Estados Unidos já tiveram desastres de produção grandes e não aconteceu nada praticamente. Por quê? Porque o seguro cobriu e todo mundo passou a viver, continuar vivendo normalmente. Então, eu acho que o seguro, que infelizmente é um assunto que vem sendo discutido todo ano e não há uma melhora significativa, é um problema sério, né? Inclusive, as seguradoras também elas têm restrições, porque se começa a pegar um ano atrás do outro com problema climático, como nós tivemos, né, no sul, e agora, esse ano passado, na região centro-oeste, a seguradora fica cada vez mais reticente a fazer seguro, porque ela não tem mecanismo muito de se proteger. É claro que hoje o agricultor tem muita informação e procura plantar onde ele sabe que provavelmente ele não vai ter problema climático, mas isso é uma coisa que não é 100%, né? Nós tivemos esse ano aqui seca, né, em algumas regiões do Centro-Oeste, que na mesma propriedade o cara teve diferença de produtividade entre uma área e outra, dependendo da época que ele plantou. Então, a gente está vivendo aí, e vai continuar vivendo com condições climáticas adversas, e sem seguro, com um seguro muito pequeno como a gente tem, todo mundo fica exposto, o agricultor fica exposto, os canais de distribuição ficam expostos e a indústria fica exposta também, porque se tiver uma frustração de safra, acaba sobrando para todo mundo, né? Boa. Tejon, tudo bom? Chegou o Tejon aqui com a gente para participar. Estamos aqui Bem-vindo, com... Tejon, meu irmão. Bem-vindo. Estamos com o nosso aniversariante hoje, Roberto Rodrigues. Pois é, mas vocês já cantaram parabéns a você? Para o Roberto? Já fizemos uma homenagem. E Luiz Alberto, obrigado por estar com a gente aqui. Mas nós temos que cantar um parabéns a você num ritmo de tango. Parabéns a você nesta data querida. Eita, Roberto! Que grande cara, que maravilha. Vou te contar, tu fica mais jovem a cada dia que passa. Que espetáculo! Você me inspira, você inspira o país inteiro com essa tua juventude. Parabéns, meu querido amigo. Hoje me perguntaram, viu, Tejon? Hoje me perguntaram quantas primaveras. Falei, gente, eu estou numa etapa que é quantos invernos. Primavera já passou faz tempo. Meu caro Roberto, que juventude espetacular. E dizem que um ser humano, quando guarda dentro de si a sua criança interior, ele jamais envelhece. E tu é um menino simplesmente espetacular, Roberto, um querido, realmente, um líder, sem Obrigado, palavras. Tejon. Chega aqui só cantando parabéns a você numa toada de tango para poder fazer alguma homenagem a ti. Mas desculpe aqui, eu estava enrolado aqui na Avenida Paulista,
consegui chegar numa sala aqui para falar com vocês e agradecer muito o Luiz Alberto, que eu encontrei no evento da Andave outro dia, e ele falava sobre talvez vai ter uma pororoca aí na distribuição, né? Pelo atraso, etc., das decisões, vai ter um desafio considerável no campo da logística, que o Luiz Alberto tão bem reconhece, e também eu queria parabenizar muito, Luiz Alberto, pela tua história de vida. Você fez uma guinada, me lembro muito bem, você mudou o mercado de defensivos, né? Lá uns tempos atrás, do comando na época da Cianamid, foi um trabalho genial e também trabalhando conosco aí no mundo do marketing. Mas é isso, Luiz, eu acho que você já deve ter comentado isso, eu não sei se vou repetir, mas a questão é, vai dar para entregar esses insumos? Qual vai ser o rolo com relação a isso, meu amigo Luiz? Não, o que eu comentei é que o mais pesado, que é o NPK, o fertilizante de solo, a venda do setor, eles medem em quantidade, não em valor, é praticamente igual ao do ano passado, até julho. Ou seja, o NPK o agricultor está recebendo, porque ele sabe que a logística é muito complicada, porque os volumes são muito altos. No caso de defensivo, está atrasada, e em função da situação dos preços de soja e milho, o agricultor ficou esperando para tomar uma decisão muito em cima da hora agora. Vai ser um ano difícil na logística, porque, conforme eu já comentei, o agricultor não quer receber todos os produtos de uma vez só por causa do medo de roubo. Então, fica uma logística complexa, porque os produtos novos são cada vez mais caros por quilolitro, né, que a dosagem por hectare é mais baixa, mas, em compensação, tem esse problema de ter um produto que é extremamente atraente para roubo, né? Então, é uma logística complicada por esse aspecto também, né? De ficar sendo muito concentrado em pouco tempo e ainda com uma entrega parcelada também, né? Trouxe dois problemas. Diga, Roberto. João e Letícia, eu estive lá no congresso da Andave, na abertura do congresso lá, e achei espetacular o congresso. Mais de 1.000 pessoas presentes fisicamente no evento e uma enorme de gente online também trabalhando. E fiz uma comparação lá, Luiz, muito ligada a essa temática que você está colocando aqui agora. Comparei o agronegócio brasileiro com um time de futebol, né? E fiz um comentário até um pouco amargo sobre a seleção brasileira de futebol, que está ruim, está fraca. Por quê? Porque falta meio de campo. Um time sem meio de campo não ganha campeonato. O cara que pega a bola e atrasa toda a bola no meio de campo, e daí para frente atrás da bola, não vai a lugar nenhum. Então, fiz um comentário. Então, nós temos um bom time no agronegócio. Nós temos uma defesa representada pela pesquisa, o goleiro é a pesquisa, a ciência, a tecnologia. Os backs são a indústria de equipamentos, de insumos agrícolas, serviços. E o atacante é o agricultor, que faz o gol para receber o serviço, o insumo. Mas quem faz o meio de campo é o pessoal da Andave. Quem entrega a produção, quem faz chegar os serviços, faz chegar os insumos defensivos, fertilizantes, máquinas, tudo que chega ao produtor é através da Andave. Então, a Andave é o meio de campo. Nós estamos tendo um campeonato muito bom no mundo inteiro, com a agricultura liderando o processo, graças a esse meio de campo eficiente que nós temos aqui. Então, bem lembrado pelo Tejon, esse congresso muito bom que houve da Andave, para também significar essa questão da distribuição de insumos agrícolas nessa linha que o Luiz está conversando aqui com a gente. Mas um ponto importante, viu, Roberto, nessa questão da agricultura brasileira, que eu queria destacar, é a questão do retorno das embalagens vazias e defensivos. O Brasil hoje é o líder disparado nesse quesito, em comparação com países avançados e com um território muito menor que o Brasil. E há 21 anos atrás, quando isso tudo começou, ninguém acreditava que isso ia dar certo, mas todo mundo participou, o agricultor participou, os canais de distribuição participaram, as cooperativas, as revendas, a indústria participou. Então, esse esforço coletivo fez com que esse projeto, que era uma coisa que tinha um monte de obstáculos em função do tamanho do território brasileiro e da participação de cada um, deu certo porque todo mundo arregaçou as mangas e foi em frente, quer dizer, cada um cumpriu a sua parte. E essa é uma coisa que, quando a gente discute isso lá fora, não sei se os outros países têm noção
do que a gente faz aqui no Brasil nessa área aí, que é um exemplo espetacular para qualquer um. Esse tema, viu, Tejão? Deixa eu contar um pouquinho de história aqui. Velho tem esse problema, tem muita história para contar. Mas esse tema, na verdade, Luiz, foi em 93 para 94 que essa coisa começou. Não faz 20 anos, não faz 30 anos que a coisa começou. Eu era secretário de Agricultura de São Paulo, fui procurado pelo Cristiano Walter Simon, que era o presidente da Andef. Você trabalhava com o Cristiano na Andef. O Cristiano me procurou para levantar esse tema. E quem estava ao lado dele, lutando muito, era o Jonas Pinheiro, que é deputado federal, mais tarde foi senador da República, e fez a lei. Essa lei da embalagem vazia, que é uma coisa espetacular. É a melhor lei do mundo. E o Brasil é o maior recolhimento de embalagens vazias. Mas, me lembro que o Cristiano Simon, meu colega de turma, Quixu, querido amigo, falou: Roberto, nós precisamos montar um programa desse, mas tem que ser via cooperativa, por exemplo, tem que ser liderando o processo. Então, vamos começar com a minha cooperativa, a partir de Guariba. Mas precisa de um armazém, precisa de uma coisa para receber a embalagem, porque tem vai ter todo o processo técnico, mas tem que ir um lugar grande para receber. Pois bem, o diretor-geral da DIRA, da CAT, lá em Ribeirão Preto, era Geraldo Donato, também colega de turma nosso. E eu sabia que a DIRA de Ribeirão Preto tinha um armazém desmontável, que ele alugava para feiras, exposições, etc. Liguei para o Geraldo, junto com o Cristiano Simon, e combinamos com ele, e ele cedeu o armazém para a cooperativa de Guariba, e lá montamos, então, a primeira recepção de embalagem vazia. Mais tarde, Guariba ficou modelo. Hoje tem uma indústria de transformação lá que trabalha com embalagem, mas esse começo, você tem toda a razão, Luiz. Foi um começo heróico. O que teve de bom foi que a cadeia produtiva toda, com ênfase para as cooperativas, comprou a ideia. E a legislação feita pelo governo, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, lideradas por esse senador extraordinário, que era o Jonas Pinheiro, com uma assessoria fortíssima da Andef, você estava nesse negócio lá também, me lembro perfeitamente disso, foi um sucesso extraordinário. Cadeia produtiva trabalhando junto, dá certo. Agora eu queria aproveitar, Roberto, também em homenagem ao seu maravilhoso aniversário, a presença aqui da Letícia, né? Aqui do Luiz, o meu artigo de hoje que eu fiz lá para a Rádio Eldorado, falando da Olimpíada e falando que medalha de ouro só com mulheres. E foram 4 medalhistas brasileiras de ouro, mulheres. Nos Estados Unidos, levantei a conta lá, 65% das medalhas de ouro dos americanos também mulheres. Então, está me parecendo, Roberto, como você é um connoisseur deste mundo maravilhoso da alma feminina, eu acho que através das mulheres nós teremos condição de melhorar consideravelmente o planejamento estratégico do agro. E você levantando aqui o assunto do INPEV, nascido lá por 92, 93, 94, levando anos, né? Talvez daqui para frente, com as mulheres aqui no comando, a gente consiga fazer algo mais veloz. Mas mulheres na Olimpíada, sucesso, e as mulheres na Agro-Olimpíada, né? Porque eu acho que a Olimpíada, como eu aprendi com Zé Maria, Jorge, Sebastião, aquele amigo que, pela primeira vez que eu vi na vida, ele falou: é ano de Olimpíada, era 1976, Olimpíada de Montreal. Ele falou: o que tem a ver uma Olimpíada com agricultura? Eu falei: não sei. Ele falou: tudo, porque o agricultor é um atleta olímpico, ele tem que melhorar a cada dia que passa. E aí, Roberto, Letícia, Luiz, acho que só tem uma pequena diferença. O atleta olímpico, ele entra para disputar numa praça olímpica. O agricultor, a agricultora olímpica, eles entram em praças que não são exatamente as praças mais bem preparadas para o exercício da sua profissão. Mas fica aí o registro, né, Letícia? Mulheres dominando as medalhas da Olimpíada. Tejão, como essas Olimpíadas me emocionam. Eu acho que a gente deveria ter uma Olimpíada por ano para mostrar o máximo que o ser humano consegue dar de si mesmo, né? Mostra resiliência, mostra competência, mostra esforço, mostra luta. E eu lembrei de você até, Tejão, porque várias histórias que a gente vai ouvindo, né? Você sempre fala que não tem, né, o vitimismo é uma das piores causas aí do ser humano, tem até escrito no seu livro Poder do Incômodo,
E como essas Olimpíadas, ela traz histórias de vidas difíceis, mas que fizeram aqueles seres humanos espetaculares medalhas de ouro. Então, não é só sobre ganhar o ouro, mas é sobre estar ali competindo com todo o esforço, toda a dedicação. Era quem viajava 2 horas de ônibus, era quem não dormia, era quem não tinha dinheiro para comer, principalmente a brasileira, né? Que eu acho que a gente investe muito pouco em esporte, muito menos do que a gente deveria. Mas quantas histórias lindas, e cada emoção lá a gente sentia junto. E quantas também, muitos trouxeram também essa força da fé, né? Uma coisa que me marcou muito. Acho que não teve nenhum que estava ali que chegou no pódio que não agradeceu algo maior. Então, eu acredito que através do esporte, através desse equipe, dessa resiliência, a gente pode resgatar bastante esses valores e essas virtudes do ser humano, e realmente me emociona a cada pulo que tem lá. Mas trazendo aqui um pouquinho mais uma outra pergunta para o Luiz Alberto, e antes disso falando da Andav, né? Eu estive no congresso da Andav também, congresso maravilhoso, a gente falou sobre a importância da educação, né? Eles têm lá quantos centros de distribuição, então, ou seja, estão em cada município desse país, tem alguém que é ali associado, que pode levar essa mensagem da importância da educação. E aí, Tejão, você fala muito sobre união, né, do setor. Eu fiquei pensando lá antes de começar a minha palestra, né? Se eu tivesse que começar agradecendo as pessoas que estavam ali, dentro daquelas 1.000 pessoas assistindo, quem ajudou de olho, quem ajuda a educação, quem está fazendo um bom trabalho, eu não teria nem palestra, porque eu teria que falar 20 minutos e todos ali estavam ajudando. Então, eram centros de pesquisa, eram as empresas, eram os produtores, eram os professores, tinham professores ali, eram as pessoas que palestram. Ou seja, eu acredito que é uma das junções do setor em prol da educação, e isso já fiquei extremamente feliz. Vou passar só para a pergunta aqui para o Luiz Alberto, né? Eu queria fazer um comentário, Letícia, antes. Por favor. Eu tenho uma experiência de campanhas institucionais nessa área de crianças. Eu acho que a gente, na área agro, tinha que investir muito mais em criança, porque você querer mudar a cabeça de adulto hoje em dia é muito mais difícil, vai gastar muito dinheiro e não sei se vai dar certo. Então, eu acredito muito mais em você criar uma imagem do agro junto às crianças e investir muito mais nisso do que qualquer outra coisa, porque é aí que nós vamos constituir uma geração que vai entender o que é o agro e qual é a importância do agro, né? Ótimo, é isso mesmo. A gente trouxe até uma pesquisa da USP em cima dos materiais didáticos brasileiros, Luiz Alberto, que traz que somente 3,7% do material tem fontes científicas. Então, o que falta basicamente aí é a ciência. Ou a gente começa a ligar a ciência à educação, ou a gente vai ter sempre esse gap de conhecimento, as crianças vão estar estudando com coisas de 100 anos atrás. E aí fica difícil de convencer lá para frente, né? Numa campanha publicitária que consiga fechar esse buraco aí no meio, né? Inclusive, agora, dia 18 de agosto, tem o Dia Nacional do Campo Limpo, que é uma data hoje oficial, e que o INPEV pega... Hoje tem 100 centrais do INPEV no Brasil inteiro, e ele leva crianças para essas centrais para mostrar a operação das embalagens, ou seja, crianças de escolas públicas da região, ou seja, é uma forma também de você mostrar que na área de envolvimento de todo mundo com alguma coisa que impacta o meio ambiente é super importante, e que tem um projeto que deu certo, porque que os outros projetos que eventualmente possam ser pensados não podem dar certo também, né? É isso mesmo. Sem dúvida, aquilo que se faz num ser humano até 9, 10 anos de idade define a vida dele. Sem dúvida que é muito importante a criança. Roberto, você ia comentar algo? Não, bom, mas a Letícia tinha uma pergunta também, Luiz, eu vou cortar, só voltar para as Olimpíadas, Tejão, você com o seu olhar perfeito sobre os temas todos, colocou o dedo numa ferida horrorosa, né? Quer dizer, graças a Deus que as mulheres se empenharam nas Olimpíadas individualmente. É o esforço individual, a força, a competência, a compenetração, o compromisso. Essas meninas ganharam foi por excelência delas
individuais, porque esporte coletivo, perdemos tudo. Ganhamos uma medalha de prata das meninas no futebol, mas só as mulheres. Quer dizer, esporte coletivo, nada. Futebol, vôlei, basquete, tudo aquilo que o Brasil já teve tradição, nada. Mostrando que nós estamos relaxando no coletivo. E sem time jogando junto, esquece, não vai ganhar nada. Mas, Letícia, você ia fazer uma pergunta para o Luiz, eu estou te atrapalhando aí. Vai para frente, minha filha. Não, imagina, de jeito nenhum. Eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia. Então, o uso das tecnologias digitais na logística, ela otimiza o transporte, armazenamento, também maior precisão em relação à demanda e à gestão de estoques, né, que são essenciais para atender essas exigências do mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, organizado. Com a experiência que vocês adquiriram com a Amazon, né, com a distribuição da Amazon, quais foram os avanços nessa plataforma, como isso está acontecendo no agro? Poderia explicar para a gente um pouquinho como é que funciona esse trabalho, como é que foi desenvolvida essa plataforma e como é que o agro tem utilizado dessa parte tecnológica? Essa é uma parte ainda num estágio bem inicial, né? A gente desenvolveu uma plataforma específica para o mercado agro, entre outras coisas, por exemplo, o receituário hoje você pode fazer via digital, você não precisa ter o agrônomo presencial, por causa do defensivo, por exemplo, mas é uma fase muito inicial ainda, e o que a gente acredita é que vai desenvolver, mas diferentemente, apesar de que, como diz o Marcelo, que o público que compra no produto de varejo é o mesmo que compra produto para sua fazenda, mas, na realidade, o raciocínio dele é um pouco diferente, porque existe uma preocupação muito grande ainda com a qualidade do produto, com as especificidades do produto. Então, eu acredito que a plataforma que a gente desenvolveu, que é específica para esse mercado e que a gente está conversando com desde indústria até revendas nesse sentido, ela é ainda uma coisa muito inicial, a aceitação das empresas é também bastante inicial, e o agricultor, aos poucos, ele vai começar a adotar isso como uma complementação das atividades de aquisição dele. Ele vai fazer uma compra básica de insumos e depois ele vai complementar com a compra via e-commerce, mas ainda é uma coisa bem inicial. A gente tem ainda, não digo resistência, mas uma capacidade de aceitação ainda lenta. Luiz, aproveitando essa questão da Letícia, você crê que insumos commodity vêm com e-commerce, insumos high-tech não? Qual é a tua visão? Eu acho que insumos... Você tem, por exemplo, vamos pegar o defensivo hoje, você tem os produtos pós-patente, ou genérico, como são chamados, né? Vamos pegar um glifosato, que hoje o agricultor pode comprar pela internet porque é um produto que ele já conhece. No momento que ele tem um fornecedor que ele acredita que tem a qualidade, ele vai acabar comprando. Mas tem muito produto novo que ainda tem que ser melhor explicado e que a presença de um agrônomo ali junto ao agricultor para explicar as características específicas de cada produto, como é a indústria de produtos biológicos, por exemplo, hoje em dia, é a indústria de fertilizantes especiais, que vem crescendo muito as duas, mas que precisa ainda de um trabalho de explicação junto ao agricultor. Então, aí a venda pela internet é mais complicada, mas no caso de produtos que já são consagrados no mercado e que tem várias marcas e que ele pode escolher e a compra pela internet seja um negócio normal, eu acho que vai ser o primeiro passo aí. Interessante. Um internauta nosso entrou aqui agora, o Newton, se não me engano, de Roraima. É isso? De Roraima. E Roberto, Luiz, Letícia, eu estava vendo agora, recentemente, campeão brasileiro de crescimento de PIB, estado de Roraima. Cresceu quase 4,5%, seria quase uma China, né, crescendo 4,5%. Ou seja, o que está acontecendo em Roraima, né, de bom, para ter esse campeão aí do crescimento do PIB, que o nosso internauta amigo aqui de Boa Vista, Roraima, entrou aqui e me fez lembrar isso. E aproveitando aqui, Roberto, queria
até aproveitar a tua grande visão estratégica, né? Eu estava agora envolvido aqui numa conversa sobre a neoindustrialização, e você acredita, Roberto, que nós poderíamos envolver essa neoindustrialização com a neoagropecuária, com a neocomércio, ou seja, você falou do coletivo, que nós sentimos uma falta gigantesca. Você crê que poderíamos caminhar para um planejamento efetivo envolvendo essa neoindústria com a neoagropecuária, com a neocooperativa? Será que esse neo nos reuniria num único neo? Ou será que ficam vários neos aí que não se conectam, Roberto? E o teu comentário de Roraima aí, que sucesso, né? É realmente sucesso lá em Roraima, uma coisa espetacular que eles estão fazendo por lá. E a agricultura tem muito a ver com isso. Mas, voltando à tua questão do NEL, os NEL, o que nós precisamos, Tejão, é um anel, todos os NEL juntos. É uma ideia, na verdade, ideia de Ney Bittencourt, nosso querido amigo Ney Bittencourt, Ray Goldberg, e toda essa turma da abolação do abaco. E eu acho que é possível, sim, Tejão. É possível porque, inclusive, quem está com inovação tecnológica na indústria, no comércio, no serviço e na agricultura é a pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem é um pouco mais idealista, tem uma visão mais articulada de conjunto, de nação, de pátria, né? Então, eu acredito que nós podemos ter um anel dos diferentes NELs bem articulado para a gente avançar significativamente. E aí, se me permitem, os amigos todos, eu queria tratar de um tema que está sempre verrumando aqui. O Luiz falou, viu, Tejão, no começo da conversa, não tinha chegado ainda, da importância do seguro e da armazenagem para a gente avançar na agricultura brasileira de maneira mais consistente, e tem toda a razão ele. Tem um terceiro ponto, Luiz, que ainda tratei desse artigo, num artigo de ontem no Estadão, que é o tema da irrigação. Essa seca que nós tivemos aqui, no Sudeste, no Centro-Oeste, brutal, nesses últimos 6, 7 meses, tem solução com a irrigação. Então, o seguro e a irrigação são irmãos gêmeos, eles podem dar juntos, de tal forma que a gente mitigue, ou minimize de maneira significativa as perdas por cada estiagem. Irrigação é um processo, e ele tem, esse processo tem algumas questões. A tecnologia é dominada, nós já conhecemos tudo de irrigação, o Everardo Mantovani, que coordena o setor de irrigação no Brasil, conhece todo esse assunto, né, com perfeição. Então, o tema hoje é muito mais de caráter burocrático, você ter a outorga da água, a dificuldade de você ter acesso à água, e também o tema da dificuldade que existe na compreensão do processo. Inclusive, gente que não entende nada disso aí fica falando bobagem. Tem aquele livro do Chico Graziano, Verdades e Mitos da Agricultura, o Chico, do Décio Badu, da Maria Tereza, ele fala do problema da irrigação, do problema do boi, né? Uma conversa de que 1 quilo de carne precisa de 1.200, 1.500 litros de água para fazer 1 quilo de carne, né? Quer dizer, como se o boi bebesse água e ficasse lá a vida inteira lá, e tem que ir com a piscina na cabeça para fazer 1 quilo de carne. Na verdade, não é isso. Na verdade, ele bebe, mas ele também elimina a água. E as plantas também, por evapotranspiração, a água volta à natureza, já disse com muita frequência, a água volta à natureza e vai chover em outro lugar. Então, irrigação é um tema muito importante. O Brasil estava atrasado. Nós temos hoje menos de 10% da agricultura brasileira irrigada, é muito pouco. Menos de 10% da agricultura segurada. Seguro e irrigação andam juntos. E tem o seguinte, né, Roberto? Hoje em dia, os processos de irrigação usam muito menos água do que no passado, né? Você tem hoje sistemas de irrigação que são bastante conservadores no que diz consumo de água, que é uma discussão grande, né, de que a irrigação acaba gastando muita água, mas eu acho que hoje em dia não é assim, né? Agora, precisa de um convencimento do agricultor que o investimento que ele vai fazer em irrigação, ele tenha retorno na constância da produção dele, né? E é rápido, o retorno é rápido. Esses sistemas de gotejamento, vocês consideram bom? É bom. É alta tecnologia, porque não só o equipamento é um equipamento mais sofisticado, com válvulas muito bem medidas e asseguradas, mas o processo em si é tecnificado, a medição de água, ver a evapotranspiração, como é que está na região e na planta. Então, é um processo altamente tecnificado, mas é muito bom e é, como diz o Luiz, muito mais econômico em termos de água. Tá certo.
Queria, Ministro, aproveitando sobre Roraima, parabenizar o Márcio Grangeiro, que é o secretário de Comércio e Indústria lá de Roraima, fazendo um grande trabalho. Você ia comentar algo, Luiz? Não, o que eu queria falar um pouco, eu tenho conversado muito, Roberto, sobre um desafio que você tem colocado nos últimos tempos, que é produção de trigo no Cerrado. Eu acho que esse aí é um desafio tecnológico que está começando a ser rompido e que logo, logo nós vamos ter uma solução técnica, porque já existem desenvolvimento de variedades de trigo para o Cerrado, e nós vamos ter produção de trigo no Cerrado, que vai ser mais uma fonte de receita para o agricultor, porque aí é uma segunda safra também, né? Sem dúvida, e o Brasil vai virar um exportador. Eu tenho certeza que iremos virar um exportador desse cereal tão nobre. Agora, uma coisa interessante que acho que tem a ver com esse processo do atraso das aquisições e tudo mais, é a informação vinda sobre o crédito rural, de que é o mês em que houve a menor captação de crédito rural, parece que é da história. Isso deve ter a ver, com certeza, tem a ver com o atraso das decisões de compras, não é isso? Não, acho que não, Tejão. Eu até comentei um pouco antes de você chegar. Hoje, o agricultor depende cada vez menos do crédito rural subsidiado, porque proporcionalmente ao montante que o agricultor precisa de recursos para tocar a sua atividade, o crédito rural subsidiado é uma parcela muito pequena hoje em dia. Então, as outras fontes de financiamento, cada vez elas crescem mais, e aí vai ser a alternativa que vai ter para a agricultura continuar se desenvolvendo, porque depender de crédito rural subsidiado não vai conseguir produzir muita coisa, não. Tá certo. Semana passada tivemos 3 mega eventos, né? Aliás, na semana retrasada, lá o Rio Mais Agro. Aliás, eu conheci lá uma pessoa que você me apresentou, o Vini, do mundo do oceano, dos mares, encantador ali, essa ideia do mundo dos mares, que a gente praticamente ignora como água, que é fantástico. E tivemos a semana passada o Congresso Brasileiro de Agronegócio da ABAG, tivemos o CIAVES da proteína animal, que eu achei um sucesso, com a agroindústria ali presente, e tivemos o Dandave, que já comentamos aqui. 4 eventos, os 3 da semana passada, a minha visão foi uma visão realista e esperançosa. Eu saí com um sentimento, aquilo que nem o Ariano Suassuna, aquele paraibano diz, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista e esperançoso. Eu saí com esta sensação, Roberto, Luiz, Letícia, de que o Brasil, um país realista e esperançoso, né? Eu senti mais este ambiente do que uma coisa, o mundo acabou, coisa desse tipo. O que vocês sentiram dessa equação de 3 mega eventos ao mesmo tempo na cidade de São Paulo? Letícia. A gente participou da Andave, do CIAVES e também da BAG, né? Mas eu tive só no Andave, mas eventos, congressos muito cheios, né, Tejon? Eu vi também ali muitos fundos de investimentos, o olhar do mercado financeiro, né? Já que a gente não está com crédito subsidiado, o olhar do mercado financeiro diferenciado para o agronegócio, querendo entender, querendo estar presente. E realmente, outro assunto é a comunicação do coletivo, né? A gente lutar junto com o coletivo, falamos um pouquinho na semana passada dessa campanha até que a BAG está lançando, em todas as frentes, não só a televisiva, como a parte de feiras nos supermercados, feiras, a parte da educação, de teatros, a gente entrando na cultura e tudo. Então, o agro tem uma grande perspectiva aí. Os que eu participei gostamos bastante. E eu queria perguntar para o professor Roberto, que hoje teve a gente estava falando aí de água, né? O ministro Alisson Paulinelli falou que a água não vai acabar, vamos aprender a manejá-la, usá-la de uma forma cada vez mais eficiente, né? E essa eficiência, ela é importante porque a nossa energia ainda é cara. Então, falando hoje de energia, tivemos uma reunião no COSAG, no Conselho da Agricultura da Fiesp, que trouxe que o Brasil é fundamental, a gente já sabe, né, para o combustível do futuro.
Então, teve uma grande discussão ali sobre os combustíveis renováveis, sobre a produção dos navios, né? Ele tem uma vida útil muito longa. Quando que a gente vai ter esses combustíveis renováveis disponíveis? O que vem antes? Como é que a gente vai colocar isso na produção? A necessidade de modernização dos portos. Tem muita coisa que não consegue chegar aqui, atracar e diminuir preço de frete por conta disso. Então, queria ouvir um pouquinho o professor Roberto sobre esse tema, que teve uma discussão importante ali também, com o deputado Arnaldo Jardim, trazendo sobre as leis, o que está ali sentado no Senado e não tem saído em relação a isso, né? Eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho. Tá bom, Letícia. Bom, foi um debate interessante e foi de alto nível, porque estava o Arnaldo Jardim, que é o autor da lei do combustível do futuro, foi ele que relatou a lei e é o grande marco legal institucional do biocombustível, é o combustível do futuro. Mas também houve uma exposição do pessoal do governo, da área de Petrobras, também houve uma discussão sobre consumidores, pessoal da aviação, pessoal da marinha, pessoal de transporte terrestre. Foi um debate muito interessante. Eu diria, Letícia, que tem 3 pontos que vale a pena ressaltar. O primeiro deles, quase que uma coisa consensuada, de que no Brasil, o carro elétrico tem que ser uma coisa urbana. Não tem espaço para carro elétrico no Brasil grande, as viagens interestaduais e municipais são muito longas e não tem tomada para carregar baterias elétricas, então não vai ter. Aí o combustível para estrada vai ser mesmo combustível líquido e, eventualmente, carro híbrido que trabalha com eletricidade e o líquido. E o carro elétrico, o ônibus elétrico, né, para a cidade, porque aí tem como se abastecer e tocar para frente. Então, isso é uma coisa interessante, que é mais ou menos consensual. No Brasil, o carro elétrico tem que ser uma coisa urbana, não é para a estrada. O segundo ponto, foi o mais importante para mim, foi a quantidade, Letícia, de inovações tecnológicas que estão surgindo nessa temática. Está todo mundo envolvido em rotas tecnológicas. A indústria de combustíveis, a indústria de veículos, a indústria de aviação, a indústria naval, está todo mundo trabalhando, a indústria petrolífera, está todo mundo trabalhando em rotas tecnológicas. Isso é o grande efeito a ser esperado. Fatalmente surgirão inovações tecnológicas a partir dessa grande quantidade de inovações técnicas que estão surgindo aí. Ainda não é claro o fim dessa discussão, mas que virá muita inovação tecnológica que vai revolucionar o processo, sem dúvida nenhuma. Agora, na tua linha, 2 perguntas que você colocou aí. Como é que vai ser a questão da aviação naval? É mais complicado, né? Primeiro que o volume de combustível que a aviação demanda é uma coisa gigantesca, e também a navegação. E aí tem que ter muita produção, não é o Brasil que vai dar conta sozinho, tem que ter mais gente produzindo. Então é um processo mais lento. Ou seja, a conclusão de hoje, lá mais ou menos, começou a dizer, olha, gente, carro elétrico, tudo bem, na Europa, é tudo pertinho, vai ali e tal, tá cheio de tomada, mas no Brasil vai ser o carro híbrido ou o carro a combustão com combustível líquido ainda por muito tempo. Aproveitando o Luiz, com experiência no mundo aí da logística, vocês têm lá já os veículos a biometano? Biometano é algo que vai também desenvolver? Qual é a sua visão, Luiz? Não, eu acho que o biometano vai desenvolver regionalmente, porque ele tem um problema sério de você ter isso como fonte no Brasil inteiro, né? Você tem em algumas regiões, mas você não tem necessariamente no Brasil inteiro. Eu tenho acompanhado muito de perto a tese do Plínio Nastari sobre hidrogênio verde. E eu acho que é uma fonte importante, vai demorar um pouco, talvez, de mais tempo, mas vai ser uma fonte importante também, junto com o híbrido. Eu acho que são as 2 alternativas para o Brasil, é o híbrido, e eu acho que o hidrogênio verde vai ser mais importante que o metano, que o biometano, eu acho. É uma das rotas, então, é uma das rotas tecnológicas mais tratadas, o hidrogênio verde e a sua matéria-prima, pode ser etanol, fundamentalmente. Então, é um processo que garante ao agro um papel relevante em toda essa discussão.
Muito bom. Olha, eu encontrei no evento Ciaves o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, mandando abraços para todo mundo. E eu sempre provoco o Dilvo, é uma brincadeira que eu tenho com ele. É assim, Dilvo, quanto vai ser a produção do Brasil? Quanta tonelada, qual é a tonelagem que o Brasil vai produzir? Sempre provoco ele, brinco com ele nisso. E ele me falou um número que eu estou muito nessa do realista, bem esperançoso. Ele falou assim, 2025, o Brasil vai produzir 330 milhões de toneladas de grãos. Queria ouvir aqui os amigos, se o meu amigo Dilvo Grolli, se ele está bem realista, esperançoso, qual é o sentimento de você? Porque eu sempre provoco ele, ele sempre dá um número menor que eu. E dessa vez ele deu um número um pouco maior do que eu. Qual é a visão de vocês da tonelagem 2025 brasileira? 330 milhões não é tão complicado. Esse ano nós vimos produzir 320, 325, quase 330. A seca é que impediu que isso acontecesse. O ano passado já produziu perto disso também. Então, 330 não é um número absurdo. Obviamente, há o problema do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul perdeu áreas, perdeu terra, inclusive, então não sabemos ainda o tamanho do desastre efetivo que o Rio Grande do Sul sofreu. Aliás, está precisando de políticas públicas no Rio Grande do Sul que não foi ainda resolvido. Até hoje, o Rio Grande do Sul está sofrendo com soluções ainda não suficientes para todas as questões a enfrentar. Mas eu acho que o número não é um número possível, não, Tejão. Acho que é viável. Luiz, sua visão. Esse ano aqui, Roberto, pela condição climática, a previsão é de seca para a região sul, né? Trazendo essa temática, né, do Rio Grande do Sul. Essa semana passada também aconteceu um grande tratoraço lá em várias cidades, né, não só Porto Alegre, e o que acontece, o governo editou a medida provisória no último dia 30/7, mas ainda não está claro como é que essas medidas propostas vão ajudar. Né? Pelo jeito, a situação de cada produtor ele é única, ele deverá passar por uma análise no comitê municipal, esse comitê ainda não existe, e muitas ações de prorrogação das dívidas ainda vão precisar dessa aprovação. Então, muita burocracia, indefinição para um povo que já teve um problema grande ali de perda de safra, além de 3 geadas, essa enchente. E mais interessante é que eles não estão pedindo perdão das dívidas, né, mas a prorrogação para pagar com a própria produção e o próprio trabalho. Então, temos que acompanhar isso daí para realizar essa efetiva ajuda ao Rio Grande do Sul. Mas nós estamos encaminhando aqui para o final e gostaria de chamar todos para fazer uma consideração final. Primeiro, agradecer o Luiz Alberto por estar aqui conosco, por trazer toda essa visão da logística, trazer esse programa Campo Limpo também, que é maravilhoso. Estamos ansiosos para saber como essa plataforma vai funcionar, como é que vai o mercado de insumos entrar nesse e-commerce com essa logística adquirida aí junto com a Amazon de vocês. Então, muito obrigada por participar aqui conosco. Vou pedir para que deixe a sua mensagem final aqui. A minha mensagem final é de que, como tanto o Tejão quanto o Roberto acreditam, eu também acredito muito na agricultura brasileira, e se a gente acompanhar o crescimento da produtividade de quase todas as culturas, é muito pela capacidade de investimento que o agricultor fez e acreditou nisso, né? Eu acho que o agricultor hoje brasileiro ele tem a capacidade de fazer investimentos em nova tecnologia que resultam em aumento de produtividade, que é um diferencial, sem dúvida, que a gente tem aqui. Muito obrigada, Tejão, sua mensagem. Muito obrigado, Letícia. A nossa medalha de ouro é você, tá certo? Querido Luiz, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Eu estou mais assim, eu estou mais otimista na palavra boa, mas eu estou um pouco mais realista, esperançoso do que meu amigo Dilvo Grolli, mais 340, mas estou ficando com ele aí nos 330, como o Roberto bem ponderou. E nós temos que terminar aqui, Roberto, a minha parte pelo menos. Parabéns a você, meu caro amigo. Num tango, parabéns a você, como tu bem sabe, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Em tango, Roberto. Parabéns, meu querido amigo. Feliz aniversário. Parabéns, obrigado aqui aos nossos internautas. Roberto,
você encerra aqui. Obrigado, Tejão. Obrigado, Letícia. Luiz, obrigado pelas boas palavras. Eu vou fazer o encerramento aqui, retomando uma temática colocada já ao longo do programa pela Letícia. Falamos hoje sobre a questão da distribuição de insumos agrícolas, sobre a questão dos transportes, mas falamos muito sobre a questão dos biocombustíveis e da questão das rotas tecnológicas que vão surgir pela frente aí. Então, quero sublinhar, mais uma vez, a questão da ciência e da tecnologia. Um país sem ciência não tem futuro nenhum. E hoje eu fiquei muito satisfeito, Tejão, na reunião lá do COSAG, porque está todo mundo envolvido em ciência, em pesquisa, em inovação, buscando a solução para o possível futuro. Então, eu fiquei entusiasmado. Mas ciência não se faz sem cientista. Cientista não se faz sem educação. Portanto, Letícia, você tem que ficar com a medalha de ouro mesmo. A educação é com você, é a base do campeonato. Letícia, vamos em frente. Confiança total em você. Tejão, Luiz, muito obrigado. Letícia, encerre você, então, por favor. Já que a medalha de ouro é sua. Não estou com a medalha de ouro, não. O Tejão, falei aqui bastante no início para o Luiz Alberto. Aqui eu só aprendo, viu? Eu estou com os grandes mestres aqui, eu só aprendo. Ouço vocês toda segunda-feira com o maior prazer. E, não, encerrando aqui, agradecer a presença do Luiz Alberto, do professor Roberto Rodrigues, nossos parabéns, muito carinhosos. Obrigada por tudo realmente que você fez e faz ainda pelo agro brasileiro, pela educação, como estimula essas associações, como estimula a criação de coisas novas. Trouxemos aqui alguns problemas hoje, olha, que ainda falta um bom caminhar aí, armazenagem, a parte de segurança, a gente não explorou tanto, mas o Luiz Alberto trouxe isso é bastante sério, inclusive a gente está trabalhando isso no Plano Nacional de Educação, que é a inserção de zerar violência nas escolas, começa dali também, né? As crianças começam a serem procuradas ali, então a gente tem que trazer o tema como um todo. E obrigada, Tejão, nosso grande mestre, que bom que entrou conosco aí para brilhantar e trazer todas essas novidades. O Tejão sempre está em todos os eventos e com uma percepção muito profunda sobre os temas. Obrigada a todos, agradeço os internautas também e até semana que vem. Boa semana a todos. Valeu. Obrigado.